A paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, que diz: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós estamos começando mais um devocional, agora no livro de Colossenses, onde nós vamos ver nessa carta de Paulo, aos Colossenses, Paulo com o propósito de combater os seus erros na igreja e mostrar que os crentes têm tudo o que precisa em Cristo Jesus. Essa carta é destinada à igreja em Colossos, uma cidade da Ásia Menor, e também a todos os crentes nos dias de hoje. O panorama dessa carta é que Paulo ele nunca tinha visitado Colosso. Evidentemente, a igreja havia sido fundada por Epáfras e outros crentes que se converteram durante a viagem missionária de Paulo. A igreja, porém, havia sofrido a infiltração de um relativismo religioso, com alguns crentes tentando combinar elementos do paganismo e da filosofia secular com a doutrina cristã. Paulo ele confronta estes falsos ensinos e afirma a suficiência de Cristo. As pessoas que estão envolvidas nessa carta é Paulo, Timóteo, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos e Epáfras. Nós vemos uma característica particular dessa carta é que Cristo é apresentado como tendo absoluta supremacia e exclusiva suficiente. Então, a carta aos Colossenses tem semelhança com Efésios, provavelmente por ter sido escrita aproximadamente na mesma época, mas possui uma ênfase distinta. Esses 4 capítulos dessa carta, do capítulo 1 até o capítulo 2, essa carta ela vai falar sobre o que Cristo fez. E do capítulo 3 ao capítulo 4, ela fala o que os cristãos devem fazer. Então, nesta carta, Paulo ele vai ensinar claramente que Cristo pagou pelos pecados, reconciliou-se com Deus e dá-nos o perdão e o poder para crescermos espiritualmente. Por Cristo ser a imagem exata de Deus, quando aprendemos com Ele, vemos o que precisamos nos tornar. Uma vez que Cristo é o Senhor sobre toda a criação, devemos coroá-los, Senhor sobre a nossa vida. Uma vez que Cristo é o cabeça do corpo, sua igreja, devemos nutrir a nossa conexão vital com Ele. Então, nós vamos ver que Paulo, ele começa essa carta dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos da igreja, de irmãos fiéis em Cristo que estão em Colosso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo começa com o cumprimento ali com os irmãos, e a partir do versículo 3, ele vai falar sobre ações de graças e oração, dizendo: sempre damos graças a Deus, do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Este Evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre em vós, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus
em verdade. Então, Paulo ele está sendo grato aqui a Deus, fazendo uma palavra dizendo que esses irmãos ali ouviram falar, do Senhor Jesus. E Paulo ouviu falar da fé, que eles tinham em Cristo Jesus. Paulo ele ouve falar sobre a fé desses irmãos, e ele diz ali que eles ouviram por meio da palavra, a verdade do Evangelho, que chegou também a eles. E essa alegra realmente a Paulo. Nós vamos ver que as cartas, nos dias de Paulo, elas começavam frequentemente com a identificação do escritor, e do destinatário, e traziam em seguida uma saudação de paz. Então, Paulo normalmente, ele somava elementos cristãos às suas saudações, lembrando os seus leitores do chamado que ele havia recebido diretamente de Deus para transmitir as boas novas. Ele enfatizava que a autoridade, de suas palavras vinha de Deus e sempre dava graças pelas bênçãos do Senhor. Toda a carta, Paulo ele vai iniciar engrandecendo o nome santo do Senhor. Então, ao longo desta carta, nós vamos ver Paulo combatendo uma heresia semelhante ao gnosticismo. Os gnósticos acreditavam que era necessário ter um conhecimento especial, para ser aceito por Deus. Consideravam que mesmo para aqueles que reivindicavam ser cristão, o próprio Cristo, sozinho não era o caminho para a salvação. Em seu comentário introdutório, portanto, Paulo ele elogia, os colossenses por sua confiança, fé, amor e esperança, enquanto ansiavam pelo céu. Então o apóstolo omitiu deliberadamente a palavra conhecimento, por causa do aspecto de conhecimento especial, que era parte dessa heresia. Não é o que conhecemos que traz a salvação, mas quem conhecemos. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Muitos estavam e se deixam levar até hoje, pelo grau de conhecimento. Acho que é isso que vai realmente nos fazer realmente conhecer a Deus. Ele bota, não é o que conhecemos que traz salvação, mas a quem conhecemos, a Cristo Jesus. Então, isso havia naquela época. Já estava acontecendo ali, por causa da esperança. Quando ele lia o versículo, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho, chegou até vocês. Este Evangelho está frutificando e crescendo por todo mundo, como também ocorre entre vocês, e do dia que ouvirem e entenderam a graça de Deus na verdade. Vocês os aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo, com vocês, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, Epáfras, ele fundou a igreja em Colossos, enquanto Paulo estava vivendo em Éfeso. Epáfras pode ter se convertido nessa cidade, então ele retornou, a Colossos, onde vivia. Por alguma razão, ele visitou Roma. Enquanto estava lá, informou, a Paulo sobre o problema da heresia que havia em Colossos. Isso levou Paulo a escrever esta carta. Epáfras também é mencionado no livro de Filemão, a igreja, no Filemão capítulo 1, versículo 23, a igreja colossense se reuniu na casa de Filemão. Então, nós vamos ver que a informação levada por Epáfras, faz com que Paulo escrevesse uma carta, e assim Epáfras voltasse com essa carta para a igreja de Colosso. Nós vamos ver no versículo de número 7 que diz: vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo, com vocês, que também nos falou do amor que vocês têm
no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Nós vamos ver que Paulo ele estava exortando, ou melhor, estava expondo uma heresia que havia na igreja de Colosso e que era semelhante ao gnosticismo. Então, os gnósticos eles estimavam o acúmulo de conhecimento, mas Paulo mostrou que o conhecimento sozinho é vazio. Para que o gnosticismo fosse válido, deveria levar as pessoas a uma vida mudada, e a um viver correto. Sua oração pelos colossos tinha duas dimensões: que eles pudessem ter um completo entendimento de Deus, do que Deus desejava fazer em sua vida, e que pudessem ser sábios, tendo a sabedoria espiritual, e que continuassem, fizessem coisas boas e gentis aos outros, e aprendessem a conhecer a Deus cada vez melhor. Então, o conhecimento não deve ser apenas um acúmulo, ele deve nos dar a correta direção na vida. Paulo queria que os colossenses fossem sábios, mas queria também que usassem seu conhecimento. O conhecimento de Deus não é um segredo que somente alguns podem descobrir. Está aberto a todos. Deus quer que aprendamos mais a seu respeito e também que coloquemos a fé em prática, ajudando os outros. Então, às vezes, queremos saber, de ter conhecimento, buscar sim, isso é importante, mas o conhecimento de Deus, conhecer a Deus não é só para um público, separado. O Deus ele deve ser conhecido por todos. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Por isso que devemos realmente anunciar a palavra do Senhor. E é isso que Paulo, Paulo vai desejar que eles venham crescer no conhecimento de Deus, não só do conhecimento filosófico, secular, muitos querendo colocar pensamentos, coisas, que não tem a ver com a palavra do Senhor, misturando, tendo um sincretismo religioso, que é isso que eles estavam tentando fazer naquela época, juntar tudo. Então não é diferente também do dia de hoje. Por isso nós devemos examinar a Escritura, examinar a palavra de Deus, ouvir a verdadeira palavra, para que nós possamos realmente estar aprendendo do Senhor, adquirindo esse conhecimento que é revelado pelo Espírito Santo de Deus, ao qual Paulo ele vai se preocupar, em combater essas heresias que estavam acontecendo no meio da igreja. Então, que nós possamos também ser um portador de boas novas de salvação, boas novas, notícias boas, e falando sobre Jesus Cristo a toda criatura, falando sobre o Senhor, como nesse dia nós estamos aqui falando. Então, que você venha frutificar em toda boa obra, e cresça no conhecimento de Deus nesse dia, para que a sua vida seja completa, para que não seja aqueles que adquiriram tanto conhecimento, mas o principal, mas o conhecimento de Deus, de conhecer ao Senhor, de conhecer realmente o que está nas Escrituras. Esse é o maior conhecimento que podemos adquirir, e temos um auxiliador, que é o Espírito Santo de Deus, que vai nos convencer
que vai abrir o nosso entendimento para que nós venhamos aprender, né, sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus. Então, que nós possamos nesse dia abrir o nosso coração, crer que Jesus, ele perdoou os nossos pecados, o Senhor, ele nos, tirou do lago, né, do pecado e nos trouxe para a verdadeira luz. Né? Que nós possamos ter essa alegria, né, de ser digno de participar, né, do reino do Senhor. Né? Tornou-se digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Né? Que essa seja nossa alegria nesse dia, de ser participante das coisas celestiais. Pois o Senhor, ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, nesse dia você fica com essa palavra. O Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.